Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição 3, cujo título é A Natureza do Ser Humano. Nós vamos observar como é a natureza do homem, de que ele é composto, como ele é formado. O Senhor Deus, o autor do homem, o criador de todas as coisas, é um ser simples. Quando a teologia diz que Deus é um ser simples, quer dizer que ele não é composto, ele não possui partes, ele não é subdividido em partes. Deus possui uma única natureza que é indivisível. Quando a Bíblia fala sobre os anjos, por exemplo, diz que eles são seres espirituais. Então, os anjos possuem apenas uma natureza espiritual. Enquanto que o homem, ele foi feito de uma natureza complexa, composta, que tem partes. E está claro isso quando na formação do homem, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e depois soprou no homem o sopro da vida, a fim de que o homem passasse a ser alma vivente. Então nós vamos perceber que o homem possui inicialmente uma natureza que tem duas formas distintas. A primeira, a forma material, que é o corpo, que é tangível, que é o meio através do qual o ser interior tem contato com o mundo exterior através dos sentidos. O corpo humano, primeiro, é material, é tangível, por causa disso é que nós conseguimos pegar nas coisas e comer, e trabalhar, e executar tarefas com o nosso corpo, porque nós podemos pegar nos objetos tangíveis e materiais. Ao mesmo tempo, o nosso corpo também é o meio através do qual nós nos comunicamos com o meio exterior, não só através da fala, mas pelos sentidos nós sentimos o cheiro, com o tato nós vemos a textura, a temperatura das coisas. Então, através disso nós temos todo o contato e comunicamos-nos com o mundo exterior. Também o corpo humano, ele possui algo que, quando criado por Deus, deveria ser imortal. Ele não foi criado para morrer, mas através do pecado de Adão, a morte entrou no mundo e a morte atingiu o ser interior, que passou a estar em estado de morte, mas atingiu também e principalmente o corpo, porque a morte vai atingir o corpo e ele vai deixar de existir, e também as enfermidades que são consequência disso vão atingir o corpo, e por isso é que os homens e mulheres têm enfermidades de toda sorte, atingindo todos os órgãos do corpo. Isso é por causa do pecado, e o corpo é que foi atingido nesse caso. Mas o corpo é parte integrante do ser. O ser humano não é um ser espiritual que habita num corpo. Ele é um ser que possui corpo, alma e espírito. Ao morrer, Eclesiastes capítulo 12 diz que o pó volta ao pó, ou seja, o corpo se desfaz, mas o espírito volta a Deus, que o deu, visto que o corpo passou a ser mortal por causa do pecado, mas o espírito do homem é imortal e vai continuar existindo em estado espiritual, e cada um conforme o destino eterno que foi destinado. Mas nesse caso, o corpo ainda é importante, porque a Bíblia fala do corpo ser transformado. E Paulo diz que quando esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, e esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte que atingiu o corpo por causa do pecado será eliminada e o homem passará a ter um corpo que não é mais mortal. O corpo glorioso que será ressuscitado os que morreram em Cristo, ou transformado naqueles que vão ser arrebatados. Mas a Bíblia também fala sobre o ser interior, que
a Bíblia vai falar sobre a existência da alma e do espírito. É importante nós observarmos que em algumas ocasiões a Bíblia se refere ao homem interior como sendo um só, porque na verdade ela está fazendo a distinção apenas do material com o imaterial, o tangível com o intangível. Como, por exemplo, a Bíblia diz que a nossa alma e faz distinção entre corpo e alma apenas. Mas em outros lugares a Bíblia fala algo diferente disso. Mateus 10, 28, por exemplo, ele diz: não tema os homens, temam apenas a Deus, que pode fazer o corpo e a alma padecer no inferno. Ele está falando apenas da alma no sentido de o ser intangível, a parte da natureza intangível do homem. Mas, ao mesmo tempo, Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz que todo o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente preservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele está falando sobre a distinção, como o escritor aos Hebreus fala da divisão da alma e do espírito. Assim sendo, nós podemos entender que a alma é aquela parte do ser humano, da natureza intangível do ser humano, que faz o contato do corpo com o exterior e que é responsável, portanto, por sentimentos, emoções e todas essas coisas aí. O próprio Senhor Jesus vai dizer que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Ele está falando daquilo que é intangível, o ser interior, mas que está relacionado a sentimentos, a memória e coisas que aí estão associadas a isso. Ao mesmo tempo, a mente e os pensamentos também estão associados à alma. E vamos pensar que memória e pensamentos não é algo que faz parte apenas do cérebro como uma coisa física, porque, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado em espírito e sabe o que viu por lá e conta das coisas que avistou, ora, se o espírito saiu do corpo, ou seja, a parte imaterial saiu do corpo, então como que o cérebro dele gravou as coisas que isso foram registrados? É porque isso está associado ao ser interior, mais especificamente à alma, que guarda essas informações também. Essa alma, ou a parte imaterial do homem, quando ela separa-se do corpo, o corpo morre, porque a vida está associada a essa união do ser vivente, que é a alma, com o corpo que tem a vida. Tiago diz que quando o corpo separa da alma, o corpo está morto. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala também sobre o espírito, que é parte do ser imaterial do homem, mas que é aquela parte que tem a comunhão com Deus. E Jesus Cristo vai dizer que Deus é espírito e os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Logo, o espírito ele está associado também à comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer também aos Romanos, capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É importante verificarmos que o homem, com a sua natureza composta, ele tem corpo, alma e espírito, e os três precisam ser resgatados, os três precisam ser ligados a Deus e os três têm participação em tudo aquilo que o homem faz. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quem estava morto era o Espírito, por isso não havia comunhão com Deus. Quando a Bíblia diz de nós transformarmos o nosso entendimento, a nossa mente, está falando da alma, que precisa ser transformada em suas vontades, em suas emoções, para submeter-se àquilo que é a vontade de Deus para nós. E quando a Bíblia fala sobre o corpo, está falando da parte tangível do homem. O Espírito fala com Deus, comunica-se com Deus e tem comunhão com o Espírito de Deus, em quem habita, no espírito humano habita o Espírito de Deus. A alma, então, todo que é
parte do homem integral, corpo, alma e espírito, está associada a todo o projeto divino. O pecado afetou o homem em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Há pecados que são do corpo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre os pecados sexuais, ele diz que alguém peca contra o próprio corpo. Há pecados que são da alma, porque estão associados a desejos, concupiscências. E quando se fala de iras, pelejas, contendas, invejas, são pecados da alma. E há pecado que é do espírito, porque se a Bíblia diz que os adoradores adoram em espírito, idolatria então é pecado do espírito, porque é com o espírito que se adora. Logo, a salvação e a redenção do homem está associado a todas essas coisas. O corpo, a alma e o espírito são redimidas. No momento da salvação, o espírito é vivificado. A alma vai sendo transformada a partir do processo da santificação. E na santificação final, ou na chamada glorificação, o corpo também será transformado e completamente redimido. E então corpo, alma e espírito vão viver eternamente com Deus em uma outra dimensão e de uma outra forma. Assim sendo, o homem formado por corpo, alma e espírito possui essa natureza complexa que foi feita por Deus de forma pura, mas que o pecado trouxe a consequência negativa sobre todas essas questões para corpo, alma e espírito, mas o projeto de Deus visa a redenção do homem em sua integralidade, a fim de que todo o homem e toda a sua natureza possam ser salvos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima lição, se Deus nos permitir.